E nós pedimos que o Senhor continue a falar ao nosso coração, que o Senhor use Tua palavra essa noite para nos ajudar a entender a Tua vontade, o Teu querer, de forma que o Teu nome seja exaltado e nós sejamos capacitados para viver a vida que o Senhor nos deu, de forma que o Senhor seja glorificado em todo o tempo. Muito obrigado, Pai, por tudo. Fala conosco, continue a falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos fazendo uma exposição sequencial da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Hoje pela manhã eu falei de todo o capítulo 4 e hoje eu gostaria de iniciar o capítulo 5. Os 11 primeiros versos do capítulo 5 podem ser trabalhados como uma unidade, eles são uma unidade, eles vão estar bastante conectados, mas eu quero hoje em especial falar dos 2 primeiros versos do capítulo 5. Então eu vou ler Romanos capítulo 5, versículos 1 e versículo 2. Só antes de ler, para você ter isso em mente, para te ajudar aí também, eu sei que a gente tem exposto de manhã e de noite, nem sempre dá para acompanhar as duas mensagens. Paulo até agora, ele apresentou 2 argumentos diferentes, complementares inclusive. O primeiro argumento é que todos estão debaixo da condenação do pecado. É assim que ele começa a carta aos Romanos. A partir do verso 16, 17, onde ele dá a ideia do tema, e no verso 18, ele inicia essa exposição daquilo que a teologia vai chamar de depravação total. Ou seja, o homem, ele tem todas as áreas da sua vida, o homem natural, tem todas as áreas da sua vida afetadas pelo pecado. Tá? E quando eu falo homem natural, é o homem sem Cristo, o homem que não teve nenhuma experiência de salvação. Então ele apresenta esse primeiro argumento. Depois, no capítulo 3, a partir do verso 21, ele vai trazer a solução para a depravação total, porque a depravação total é uma realidade de desesperança. O homem é incapaz de buscar a Deus, de desejar a Deus, de entender Deus, de querer Deus, de obedecer a Deus. A ira de Deus, o juízo de Deus está sobre aqueles que na sua impiedade amam o pecado, e Deus os entrega para que continuem vivendo e vivam de forma mais profunda os seus pecados. É desesperançoso saber que essa é a realidade da humanidade, exceto quando se tem uma solução para isso. E Paulo vai apresentar Romanos 3, 21 até Romanos 3, 31, esses 12 versos vão apresentar a justificação pela fé. Paulo vai dizer que os que creem são justificados em Cristo, que Cristo é o Salvador daqueles que creem. Então essa é a solução do apóstolo Paulo. Você não consegue por si só, é impossível que nós tenhamos capacidade de buscar a Deus por nós mesmos, mas Deus fez isso em Cristo Jesus e nos resgatou, nos concedendo o dom da fé para que nós crescêssemos em Cristo e, crendo em Cristo, fôssemos salvos. Então Paulo vai falar de 2 temas teológicos: a depravação total, que é um dos 5 pontos chamados ponto do calvinismo, ou uma das doutrinas da graça, e vai falar da justificação pela fé, que também vai ser tratado nos 5 solas, quando se fala de sola fide, de solos Cristos. Então, todas essas questões vão ser tratadas nos principais assuntos ligados à reforma protestante. Tá? Então, Paulo já, aqui o primeiro reformador da história, vai poder nos ensinar um pouquinho sobre isso. Bom, dito isso, eu quero ler o texto com vocês, é só para você ter isso na mente. Ele falou sobre depravação total, ele falou sobre justificação. No capítulo 4, ele vai dar os argumentos que a salvação não é pela fé agora, sempre foi pela fé, nunca foi de outra forma. E agora aqui, no capítulo 5, onde a gente vai começar a ler, ele vai falar dos frutos da justificação. Nós somos justificados, o que acontece conosco? O que muda na nossa vida? Você lembra que eu falei do homem natural? Em Cristo você não é mais o homem natural. Em Cristo agora você é filho de Deus. O que muda pelo fato de você ser filho de Deus agora? Quais são os frutos dessa justificação que alcançam a nossa vida? Então, quero ler com você, como eu disse, os 2 primeiros versos, sempre lembrando você que eu uso a versão NVI, mas que você pode abrir seu aplicativo, sua Bíblia, e usar a versão que for mais confortável, mais comum para você, aquela que você normalmente usa diariamente, é muito melhor a leitura por ela, tá? Então,
Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Bom, ele começa dizendo, tendo sido, pois, justificados pela fé. Ele vai tratar de novo desse tema, justificação pela fé. Aliás, esse tema é central no ensino de Paulo. Não há outro meio de justificação, somente pela fé. Não há outro Salvador, somente Jesus Cristo. E se nós não entendermos isso, fica difícil da gente entender tudo aquilo que Paulo acaba nos ensinando. Por isso eu queria só lembrar você um pouquinho do que a justificação pela fé ensina. O que é essa justificação pela fé? Eu queria trazer alguns aspectos para que você possa lembrar isso, e aí depois a gente vai seguir no texto. Em primeiro lugar, a justificação é um ato legal de Deus, legal no sentido de jurídico. É uma ação jurídica de Deus. Deus julgou as obras de Cristo e teve sua justiça satisfeita em Cristo Jesus. E essa justiça que não é nossa, é uma justiça que nos é outorgada. Nós a recebemos por Cristo, por nossa fé. Quando nós depositamos nossa fé e esperança em Cristo, essa justiça que é de Cristo nos é concedida como nossa, para que nós possamos ter o perdão dos pecados e relacionamento com Deus. É uma decisão jurídica de Deus. Não é uma decisão emocional, não é uma decisão da vontade, é um ato jurídico de Deus. Deus tem sua justiça satisfeita. A justiça de Deus precisava ser satisfeita. A quebra da justiça de Deus, que é o pecado, exige pagamento, exige morte, exige um salário. E Paulo vai dizer que o salário é a morte. Deus diz para os nossos primeiros pais que no dia que eles pecarem, eles morreriam. Então, há uma consequência para o pecado. E a justiça de Deus, satisfeita em Cristo, vai fazer dessa exigência uma exigência já cumprida. Não há mais necessidade de sacrifício, porque o próprio Cristo foi sacrificado em nosso lugar. Em segundo lugar, a justificação é também um ato externo a nós. Não existe absolutamente nada em nós que produza ou que faça qualquer parte da justificação. Ele é um ato plenamente externo. Deus tem sua justiça para ser satisfeita, Cristo satisfaz a justiça do Pai, e Deus, num ato jurídico, aceita essa justificação, como também a justificação daqueles que creem. Não tem nada em nós, ele é totalmente externo a nós, ele não inicia em nós, ele não passa por nós, e ele não tem fim em nós mesmos. Ele é um ato externo a Deus. Nós o recebemos, nos é outorgado, nos é concedida a justificação pela fé em Cristo Jesus. Terceira característica da justificação pela fé é que ela é um ato único. Não existem diversas justificações. Você é justificado uma única vez. Essa condição de Cristo de ser justo te é outorgada uma única vez. Ela não precisa ser renovada, ela não precisa ser refeita, ela não precisa ser reiniciada, não precisa de nada. Ela é um ato único, final e um ato decisivo de Deus sobre a nossa vida. Isso é bastante importante, irmãos. Uma vez justificados, nós somos justificados diante de Deus. Porque nós não fomos justificados por nossas ações. Tampouco deixamos de ser justificados por nossas ações. Como é um ato externo a nós, ele não está em nós nem na questão do mérito, nem na questão do demérito. Ele pertence a Deus e é realizado e executado por Deus. Quarta característica da justificação pela fé é que é pela fé somente. E eu fiz questão de colocar o somente aqui, que é uma palavra que não está nos textos onde fala pela fé, para lembrar exatamente isso. É pela fé somente. A fé, queridos, e preste atenção nisso, um detalhe importante, porque parece que pela fé, a fé é algo grandioso que está fazendo isso. Não é.
A ideia é que a fé seja a ferramenta, o instrumento de apropriação dos benefícios de Cristo na cruz do Calvário. É a ferramenta de apropriação. Os teólogos, eles vão falar muito de uma realidade, uma instrumentalidade, né? E de uma causa instrumental, e vão falar também de uma causa que é fundamental. Os teólogos vão separar isso. A justificação tem uma causa instrumental, ou seja, um instrumento que nos conduz à justificação. É a fé, e a fé somente. Não é a fé mais nada, é a fé somente. Mas, em último lugar, essa mesma realidade que é instrumental aqui, ela vai ser causal em Cristo Jesus, que é a quinta característica. É pela justiça de Cristo. A causa da justificação é a justiça de Cristo. É Cristo quem nos deu condições de sermos inseridos na justiça que Ele mesmo obteve. Ele é o justo. Nenhum de nós é. Nenhum de nós jamais será. Ele é o justo. Por isso que nós não somos justos, nós somos justificados. Essa é a ideia. É claro que dizer que um cristão é justo não está teologicamente errado, mas a compreensão fica melhor quando a gente usa justificado, porque a gente entende que alguém que foi justificado não é alguém que é justo em si, mas que recebeu essa justificação, que foi concedida essa justificação, que, como eu disse, é exterior a nós. São os méritos de Cristo e de Cristo somente. Essa é a justificação pela fé. Para que você tenha uma ideia do quão importante essa teologia ou essa doutrina foi na Reforma Protestante, Martinho Lutero dizia que essa era a doutrina sobre a qual a igreja permanece em pé ou cai. Ele entendia que essa era a doutrina fundamental para que a igreja permanecesse em pé. E que sem essa doutrina a igreja cairia. Porque a igreja buscaria em outras pessoas, em outras realidades, em outros contextos, a causa da salvação. E a causa da salvação é Cristo Jesus e Cristo Jesus somente. O instrumento da salvação é a fé. A fé em Cristo Jesus e em Cristo Jesus somente. Bom, eu fiz uma pergunta antes de nós lermos o texto. O que muda na vida de alguém que foi justificado em Cristo Jesus? Quais são aí os frutos dessa justificação em nós? Esses 2 versos nos apresentam 3 desses frutos. Os 11 primeiros versos nos apresentam 7, talvez 8 frutos ali, mas esses 2 primeiros versos vão nos apresentar 3 desses frutos da justificação. O primeiro deles é que nós temos paz com Deus. O que o texto diz? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. E essa paz aqui não é uma paz que vem de Deus. É a paz da reconciliação com Deus. É a paz do relacionamento com Deus. Não é a paz no sentido que o meu coração está em paz, independente das circunstâncias. Não, é uma paz que vem do fato de que o meu relacionamento com Deus foi reconciliado. Agora eu que era inimigo de Deus, eu que tinha uma barreira que me separava de Deus, que era o meu pecado, em Cristo essa barreira é desfeita. Eu que era inimigo, agora sou filho do seu amor. O primeiro desses frutos, irmãos, é que nós temos paz com Deus. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus poderoso. Quando nós lemos Romanos, versículo 18 e os seguintes, nós vamos ficar ali apavorados ao perceber que quando Deus entrega alguém à sua própria sorte, quando Deus tira essa graça comum de sobre qualquer pessoa, o que essa pessoa consegue fazer por si só é se afundar ainda mais nos seus pecados. E isso é aterrorizante. Quando nós olhamos a doutrina da depravação total, como eu disse no início, ela é aterrorizante, porque ela mostra um homem sem solução, sem esperança,
sem capacidade de mudar a sua própria situação. Mas em Cristo, tudo isso muda, porque o fato de quem nós somos é transformado em outra coisa. Nós éramos inimigos, nós vivíamos escravizados em nossos próprios pecados, nós vivíamos longe de Deus, havia um abismo. O profeta Isaías diz que há um abismo entre nós e o nosso Deus por conta dos nossos pecados. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Em Cristo, todas essas barreiras e limitações foram desfeitas. O pecado que me afastava de Cristo foi satisfeito em Cristo Jesus. A justiça de Deus foi satisfeita. Não há mais punição por esse pecado. Não há mais cobrança por esse pecado. Por isso que no início do nosso culto nós lemos o castigo que nos trouxe paz. Não paz no sentido de que Cristo morreu, então está tudo bem para o meu lado. Não, no sentido de paz, porque agora eu tenho um relacionamento, agora eu posso me aproximar, agora eu posso caminhar com o meu Senhor. Paz, portanto, aqui vai significar serenidade de consciência. Minha consciência está em paz, não porque eu seja santo e perfeito, mas porque eu sei quem é o meu Salvador. Eu sei o que Ele fez por mim, e eu sei que a obra dEle é suficiente para que não haja mais ira em Deus sobre a minha vida. Isso transforma tudo. Isso realmente produz, essa paz com Deus realmente produz um olhar completamente diferente sobre todas as coisas. Essa serenidade vai ter sua origem na certeza de que Deus nos reconciliou consigo mesmo. Paz com Deus é o oposto daquela serenidade produzida pela carne ou da serenidade produzida pela religião ignorante. Muitas vezes a nossa consciência cauterizada nos tenta convencer de que nós estamos em paz com Deus porque nós somos bons. E esse é um recurso natural de todo caído, que não consegue sequer reconhecer sua condição. Mas essa paz com Deus é muito diferente dessa serenidade. Porque essa serenidade é aquela que precisa sempre se justificar. Eu preciso sempre dizer, mas eu sou bom, mas eu não faço isso, mas eu não faço aquilo. Sempre precisa de justificativa. Sempre precisa de validação dos outros. Essa paz com Deus não. É uma paz que não precisa de explicações ou justificativas. Ela simplesmente existe em Cristo Jesus. E aqueles que nele creem e depositam sua confiança, experimentam dessa serenidade de consciência. Suas próprias consciências não os acusam mais, não porque eles não pecam mais, porque eles sabem que estão num processo de santificação, sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus, e que todos os seus pecados, inclusive os que não haviam sido cometidos na nossa conversão ainda, estão em Cristo Jesus, foram nele justificados. De novo, é claro que isso não tem absolutamente nenhuma conexão com uma liberdade para que a gente peque. Ao contrário, isso é o que realmente limita o nosso desejo de pecar. É saber que agora, cada um daqueles pecados que eu cometerei também estava na cruz do Calvário sobre o meu Salvador. E eles devem me doer mais ainda. Porque os que eu cometi no tempo da ignorância, eu não poderia ter deixado de cometer por conta exatamente de não saber. Mas hoje, o que eu não quero, o que você não quer, o que nenhum de nós deseja, é pecar, porque nós sabemos que esse pecado que ainda será cometido, fez Cristo sofrer lá na cruz do Calvário. É claro que a gente não quer. É claro que a gente não consegue também. Mas não é um exercício de hipocrisia. Agora eu sou justo, então não há mais pecado em mim. É claro que eu peco. Mas a justificação como um ato único, completo, exterior a mim, me traz paz com Deus. Nossa paz não vem das nossas obras. Nossa paz com Deus vem da obra de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O segundo fruto que eu queria compartilhar com você aqui nesse texto, é o acesso à graça, que Paulo vai falar no verso 2, ele diz, olha, ele diz, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé
a esta graça na qual agora estamos firmes. Olha que interessante. Ele diz que por meio de Cristo nós obtivemos acesso pela fé a esta graça. Tem esse texto, acesso, essa palavra acesso, ela é uma palavra grega que vai ter um significado bastante interessante, porque ela vai ser usada, essa palavra como acesso, né? Prosagogi, ou alguma coisa do tipo. Ela vai ser traduzida por acesso, mas não um acesso qualquer. Um acesso que era usado para estar diante do rei. Também é usado para uma aproximação do adorador a Deus. É uma das palavras traduzidas assim também. E é também usada essa palavra acesso para a chegada a um porto seguro. Então perceba que todos os usos dessa palavra acesso nos ensinam alguma coisa sobre como nós podemos experimentar e usufruir dessa graça. Olha que interessante, irmãos. Nós temos acesso à graça. Nós recebemos acesso ao Rei. Nós recebemos acesso a um porto seguro. Nós recebemos acesso a quem nós adoramos. E esse acesso a essa graça, é como se Paulo dissesse, olha, Cristo encontra o indigno e estende-lhe sua mão para libertá-lo. Esse é o acesso. Cristo nos encontrou e estendeu suas mãos para nos libertar. Ele deu acesso. Nós não tivemos acesso de outra forma. Nós não tínhamos o bilhete. Nós não compramos o direito ao acesso. Nós recebemos esse acesso em Cristo Jesus. Acesso pela graça. Acesso à graça de Deus. E é essa graça que está sobre nós o tempo todo. Perceba um detalhe interessante, irmãos. A justificação, ela aponta para o passado. Para algo que Deus fez. Deus já te justificou. Se você é cristão, você já foi justificado. Então ele aponta para o passado, para uma decisão e uma ação passada de Deus. Aqui Paulo está apontando para o presente. Como é que nós vivemos no presente, já que nós recebemos a justificação? Debaixo da graça de Deus. Essa graça é contínua sobre as nossas vidas. Nós temos esse acesso e esse acesso não é fechado, porque o acesso à graça do Pai é Cristo. E como nós vivemos em Cristo, estamos em Cristo, existimos em Cristo, esse acesso é o acesso sobre todos nós, durante todo o tempo. Então nós podemos ter não só a alegria da justificação, que é uma grande coisa, mas a serenidade de saber que nós não caminhamos sozinhos, que nós não caminhamos debaixo das nossas próprias forças e capacidades, que nós não vivemos de acordo com aquilo que nós podemos, mas nós somos sustentados por uma graça diária, contínua e abundante sobre a nossa vida. Essa é a serenidade do nosso coração, esse é o descansar do nosso coração. Cristo em nós, esperança de glória, Cristo está conosco e essa é a nossa esperança. Olhe para esse acesso à graça, irmãos. E quando nós olhamos para esse acesso à graça, nós percebemos que nós recebemos uma graça especial. Porque toda a humanidade tem acesso àquilo que é chamado de graça comum. O que é a graça comum? Deus derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Deus faz o sol se levantar sobre os ímpios e sobre os seus filhos. Deus faz com que tudo suceda igualmente a todos. Então, a humanidade vive debaixo dessa graça comum de Deus. Mas nós recebemos um acesso à graça. Não apenas uma graça que faz com que as coisas funcionem perfeitamente, mas um acesso que nos sustenta, uma graça que nos sustenta. Uma graça que diariamente derramada sobre a nossa vida nos capacita a continuar. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que não existe absolutamente nada na sua vida que você tenha, que você experimente ou que você tenha alcançado, que não seja pela graça de Deus. Nós viemos para cá hoje pela graça de Deus. Nós vamos enfrentar a próxima semana
pela graça de Deus. Nós enfrentamos a semana que passou pela graça de Deus. Cada vitória que a gente tem para contar é porque a graça de Deus estava sobre nós. Cada luta que nós enfrentamos, nós passamos por ela, porque a graça de Deus estava sobre nós. Não há um passo, não há um segundo, não há uma experiência que nós tenhamos que não seja vivida debaixo da graça de Deus. Essa é a graça especial que Deus concede na salvação aos seus filhos. Agora nós somos sustentados diariamente pela graça de Deus. Mas olha que interessante, Paulo diz, olha, por esta graça na qual agora nós estamos firmes. Paulo está fazendo aqui uma composição dizendo, olha, essa graça que nós recebemos permanece e permanecerá firme e segura sobre a nossa vida. Não é uma graça passageira, não é uma graça condicional, não é uma graça que depende do Senhor desejar fazer isso por alguma razão que está em nós. É uma graça firme, segura, porque ela depende de Deus somente. Nós vivemos convictos, e quando nós lemos esse texto no qual estamos firmes, Paulo está dizendo que nós estamos convictos de que somente pela graça nós somos sustentados, fortalecidos por suas verdades, verdades de Deus, e protegidos contra os enganos do inimigo que nos rondam todos os dias. A graça de Deus nos sustenta todos os dias. Ou melhor, Deus nos sustenta todos os dias, mesmo com a plena convicção de que nós não merecemos esse sustento. É isso que significa a graça. Porque para a gente falar a graça de Deus nos sustenta, parece que a graça é uma força em si, né? E ela não é, ela é a manifestação do amor indizível, incomunicável não, mas indizível, inexplicável de Deus. O terceiro fruto do Espírito que eu queria compartilhar com você essa noite é a esperança da glória de Deus. Nós olhamos para trás e vemos a justificação. Nós olhamos para hoje e sabemos que nós somos sustentados pela graça de Deus. E nós olhamos para frente e podemos ter a esperança da glória de Deus. Os frutos do Espírito alcançam o nosso passado, alcançam o nosso presente e já estão lá no nosso futuro. Sempre lembrando você, né, que só existe um futuro, porque Deus o colocou lá. Deus não só sabe o que acontecerá no futuro, mas Deus estabeleceu, determinou o futuro. E o que Ele determinou no futuro para que a gente olhasse, é a esperança da glória de Deus. Queridos, quantas vezes as nossas lutas nos deixam desesperançosos? Eu acho que não dá para a gente contar. Se a gente for honesto e dizer assim, quantas vezes eu já fiquei desanimado ao ponto de desejar que o mundo explodisse? Quantas vezes eu já orei pedindo para Jesus voltar porque eu não aguentava mais, não é porque eu estava desejoso do céu, porque eu não aguentava mais. Se a gente responder essas perguntas, a gente vai perceber que são inúmeras. Porque o sofrimento não é sobre a nossa vida algo limitado, não é algo escasso. O sofrimento sobre a nossa vida é contínuo, presente. Os momentos de refrigério normalmente são menores ou em menos quantidade do que os momentos de luta e batalha. Nós vivemos nessa luta constante. E aí isso nos desanima. E o que a gente precisa para ser animado ou para estarmos animados? Nós precisamos de uma esperança que seja firme, que seja verdadeira, que seja real. Nós não podemos ter uma promessa de político sobre nós, nos dando sustentação. Nós não podemos ter promessas humanas sobre nós. Quando eu digo promessa de político, eu estou dizendo aquela promessa sustentada somente pela palavra de alguém. Nós não podemos ter esse tipo
de sustentação, porque nós não podemos e não somos, não conseguimos, não é possível que sejamos sustentados por palavras humanas. Nós precisamos de uma esperança que seja real, sólida, que a gente possa crer realmente. E essa é a esperança que está diante de nós. A esperança da glória de Deus. Ele diz, estamos firmes, né? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ou, algumas traduções vão dizer, gloriemo-nos também na esperança da glória de Deus. É a mesma coisa, mas um vai aparecer mais no sentido de convite de Paulo, né? Para que a gente pratique isso, e é interessante também. Essa esperança da glória de Deus é a certeza de um futuro fundamentado na paz que foi estabelecido no passado. Um futuro sustentado pela graça que é experimentado no presente. Essa esperança, irmãos, supera os temores, nos permite olhar para o futuro com grande alegria. A ideia aqui de Paulo é grande alegria, é exultação, não é o sentido de sofrer simplesmente passando por aquilo como que sobrevivendo, não, é no meio das mais severas tribulações ter a alegria da certeza de que o que Deus estabeleceu no futuro é que nós estaremos diante da sua glória. A glória de Deus, irmãos, é sua manifestação final sobre todos nós. A glória de Deus não é um negócio que a gente sente ali, sabe? É a manifestação do próprio Deus. A nossa esperança é a manifestação final, quando Ele vai transformar tudo isso que é pecaminoso e mortal em algo eterno. A glória de Deus no Antigo Testamento, que muitas vezes é usado que parece que é um sentimento que todo mundo estava, nada mais era do que Deus se manifestar de uma forma tão poderosa e real, a ponto de que as pessoas que estavam ali sentissem aquilo e temessem por sua própria vida diante daquela glória. A glória de Deus não é algo abstrato, não. É a manifestação real e poderosa de Deus. E a nossa esperança dessa glória é a manifestação final sobre todos nós. É a manifestação do seu esplendor, da sua grandeza, visível a todos nós e eterna a partir desse momento. Paulo, próximo da sua morte, quando ele escreve a Timóteo, a sua segunda carta, ele vai dizer que tinha plena esperança de que o reto juiz lhe daria a coroa da justiça. Paulo, perto da sua morte, tinha certeza que o que ele iria experimentar era a glória de Deus. A nossa esperança é essa, irmãos. Um dia nós seremos reunidos ao nosso Senhor. Um dia, tudo aquilo que hoje para nós parece tão sem sentido e tão longe, às vezes parece tão longe, né, que Jesus vai voltar. Todas as vezes que eu falo, poxa, tomara que essa seja a última ceia, a próxima já seja com o Senhor. Aí a gente olha e diz ali, pô, será que não tem ainda umas coisas que ainda vão acontecer antes? E será que não falta? A gente nunca sabe, porque a gente não sabe mesmo. Deus não estabeleceu a clareza perfeita nisso com relação a tempos e como nós poderíamos esperar. Tem sinais ali e a gente vai vendo isso ao longo de toda a história, o que também nos atrapalha mais do que ajuda, porque a gente já viu muitos sinais e a gente não sabe se já passou, se não passou. Bom, enfim, a grande questão é que às vezes a gente perde de vista que Ele virá. Parece que a gente vai viver aqui para sempre. E a gente abraça todas as dores e sofrimentos dessa vida como se isso fosse a vida. E a vida não é isso. Paulo está dizendo, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Vamos nos alegrar profundamente na esperança que nós temos de que Ele virá buscar a sua igreja. E de que nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Tudo o que é terreno é passageiro. Não existe nada aqui que seja eterno. Tudo é passageiro. Até os nossos corpos são passageiros. Nossas alegrias são passageiras.
nossas vitórias são passageiras, nossas derrotas são passageiras, nossas histórias são passageiras. A gente fala muito em legado, mas a grande verdade é que daqui a 200 anos ninguém vai lembrar de nenhum de nós aqui nesse lugar. Tudo é passageiro. A nossa esperança é a vida diante da única realidade que não é passageira em toda a existência, o nosso Senhor. Essa é a nossa esperança. Nós estaremos diante dEle, e diante dEle por toda a eternidade. Tudo aquilo que talvez hoje a gente pense, Senhor, demora mais um pouquinho que eu ainda quero casar, ainda quero ter filho, ainda quero ter isso, ainda quero ter aquilo, e tomara que você possa experimentar todas essas coisas, mas no dia que tudo acontecer, a gente vai olhar para trás e dizer, meu Deus, eu ainda achava que tinha coisas que eu precisava viver. Se eu soubesse, a minha única oração seria, ora vem, Senhor Jesus. Se nós soubéssemos, a gente não orava outra coisa. Nossa oração era só, ora vem, Senhor Jesus. Porque nunca subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus. Nós não temos o melhor sonho, é nada comparado com o que Deus tem preparado para que nós possamos viver por toda a eternidade diante dEle. Essa é a nossa esperança. E o conselho de Paulo aqui é, sempre que você se sentir desanimado, sempre que você quiser desistir, sempre que as lutas e dores parecerem superar qualquer fé e esperança que haja em seu coração, lembre-se, Deus tem preparado um futuro para você que é próximo do inimaginável para todos nós. Lembre-se do convite de Paulo, glorie-se, se alegre profundamente no meio da mais dura e severa luta, na esperança da glória de Deus, porque Ele é fiel e virá buscar a sua igreja, para que o seu próprio nome seja glorificado. Que Deus nos dê graça, irmãos, para que nós possamos olhar para o nosso passado, sempre com o coração cheio de gratidão, porque fomos justificados. Olhar para o nosso presente com o nosso coração descansando naquele que nos sustenta diariamente por sua graça. E possamos olhar para frente com grande alegria por conta da esperança que nos é proposta, por causa do futuro que nos é proposto. O futuro está lá, porque Deus já colocou lá, e a gente vai chegar lá, e quando a gente chegar lá, o que a gente terá é a glória de Deus. Manifestação visível, poderosa, esplendorosa de quem é o nosso poderoso Deus. Pai, muito obrigado pela esperança que o Senhor dá a cada um de nós, porque o Senhor renova nosso coração e o Senhor nos dá a condição e a capacidade de, mesmo em toda a nossa fragilidade, em toda a nossa incapacidade, em tudo aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor nos dá a capacidade, a condição de viver com o coração cheio de esperança. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque somente graça, a Tua graça poderia fazer isso. E essa graça que nos alcança diariamente é que nos ajuda a levantar os nossos olhos para a esperança da Tua glória, que nos faz olhar para trás e ter nosso coração cheio de gratidão, porque apesar de toda a nossa depravação, o Senhor nos justificou em Cristo Jesus. Nos capacita, Deus, a viver de forma que essas verdades sejam refletidas nas nossas decisões, no nosso sentir, no nosso desejar, para que o Seu nome seja conhecido por todos ao nosso redor, como aquele que salva, sustenta e traz grande alegria pela esperança do futuro. Muito obrigado, Pai. Te louvamos por essa noite. Pedimos uma semana abençoada diante do Senhor.
Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto e te dê a paz, que o Senhor volte para ti e te dê graça, que o amor do nosso Deus e Pai, o amor infindável do nosso Deus poderoso, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém. Amém.